Olá, internauta do Bocão News, começando mais um BEM News Entrevista. E essa semana nós trouxemos aqui no Bocão News o deputado Ildécio Meirelles, que é também presidente da Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico e Turismo da Assembleia Legislativa da Bahia. Tudo bom, deputado? Tudo bem, tudo em paz. Bom, hoje a gente vai fazer um balanço desse ano na Assembleia, falar um pouquinho sobre o seu partido, né? A gente ficou sabendo aí de algumas coisas e a gente vai debater um pouquinho também sobre as eleições. Para iniciar, eu queria saber do senhor o seguinte: o seu partido, né, que agora virou o MDB, está tentando fazer uma reformulação, inclusive reformulação da imagem, né, do partido como um todo. Como é que você está enxergando essa mudança do partido? Olha, primeiro eu tenho a opinião de que essa mudança de nome não representa muita coisa. Eu acho que seria mais importante mudar o conteúdo. Esse é um problema que o PMDB tem, aqui na Bahia, como no Brasil inteiro, e, aliás, quase todos os partidos têm, né? Acho que o Brasil precisava urgentemente de uma profunda reforma política. Essas mudanças de nome, vários partidos aí colocaram termos insinuantes, né, como Podemos, Avante. enfim, exato. Eu acho que isso não vai resolver o problema da política no país. Tem que se pensar numa reforma profunda. No caso do PMDB, hoje é MDB, eu nem me acostumei ainda, nem tirei ainda o P da frente. De fato, o partido passa por uma crise, né? Especificamente aqui na Bahia também, ninguém pode esconder isso. E a nossa luta ainda dentro do partido é na tentativa de virar essa página, né? Nós temos aí, eu creio que um prazo para a gente fazer isso. Eu imagino que o partido precisa passar por uma oxigenação, com a vinda de novas lideranças, que o partido possa ter, vamos dizer assim, firmeza, né? Fortaleza, voltar a ter credibilidade no Estado. Portanto, precisamos urgentemente de uma liderança de porte estadual para dar esse suporte ao partido. Essa oxigenação passa pela saída do deputado Lúcio Vieira Lima. Nós fizemos uma série de matérias, inclusive, falando que o MDB fez uma propaganda, né, só usando as carinhas novas, os deputados, vereadores mais novos. Essa oxigenação perpassa por tudo isso aí? Veja, o deputado Lúcio Vieira Lima, ele não tem mais participado, né, das decisões do partido. Isso é uma coisa que eu entendo como, nesse momento, necessária. A saída dele, até agora, esse momento, já que ele ainda não foi condenado, já que ele não foi ainda nem processado, talvez seria uma atitude um pouco radical, né? Mas o fato é que ele não pode mais, pelo menos nesse momento, ter as rédeas do partido em suas mãos, como era até outrora. Até porque ele vai precisar de tempo, né, para cuidar da defesa dele, do irmão dele, do ex-ministro Gedel. Portanto, eu acho que nesse momento ele tem que realmente estar afastado das decisões, como de fato está, né? Sabemos que essas decisões mais, vamos dizer assim, mais amplas, né, dependemos também da direção nacional do partido. Essa é uma realidade que ninguém pode negar. E a gente sabe que a direção nacional do partido ainda tem um alinhamento muito forte com Lúcio, com Gedel, por isso talvez não se tenha ocorrido um afastamento mais radical, como eu falei aqui. Mas eu posso lhe garantir que aqui na direção estadual a presença de Lúcio é quase nenhuma. Ele não tem participado das reuniões, ele não tem participado das decisões, embora ele seja um deputado federal do partido, aliás, deputado federal mais votado na Bahia, na eleição passada, mas ele não está, nesse momento, com a direção do partido. E o senhor continua no MDB? Olha, até o momento sim, né? Todos os deputados, todos os parlamentares, vereadores ou deputados estaduais ou federais, eles têm o mês de março para tomar essas decisões.
E certamente haverá um troca-troca muito grande. Não é? Eu tenho que, nesse momento, fazer uma avaliação. Quando nós chegarmos no meio de março, fazer uma avaliação. Não gostaria de sair, porque o PMDB é praticamente meu único partido, durante esse tempo todo de minha vida pública. Tem uma história com o PMDB da Bahia e até do Brasil, embora eu não tivesse essa militância a nível estadual em outros momentos. Portanto, não gostaria de sair. Mas é preciso também que o partido mude. É preciso que o partido ganhe um novo contexto. Na Bahia, pelo menos no primeiro momento, e quem sabe no futuro, no país inteiro. Como é que está a condução de Pedro Tavares aí no partido? Olha, eu diria que está bem. Eu diria que está bem. Eu creio que, como ele não é o presidente, vamos dizer assim, de mandato, ele está apenas substituindo o presidente por esse problema aí, certamente que isso termina limitando algumas decisões. Mas nós estamos dando todo o apoio a ele, toda a bancada de deputados estaduais, os prefeitos novos, os vereadores, etc., para ver se a gente consegue, de fato, dar uma nova cara ao PMDB na Bahia. Tem uma participação forte do vice-prefeito de Salvador, Bruno Reis, nessa reformulação? Veja, é um dos nomes Ele fortes. tem feito algumas reuniões também lá na Assembleia. Poucas. Bruno é um dos nomes que nós temos, né? Bruno poderá ser o prefeito da capital do estado, uma coisa de uma importância relevante. Portanto, é um dos nomes que o PMDB tem como fortes nesse sentido de dar, vamos dizer assim, uma nova cara ao partido na Bahia. Mas o que está dependendo, então, para o senhor ficar ou sair do Pois partido? não é uma coisa muito fácil. Fazer essa mudança toda, exatamente. Né? Porque, repare, nós estamos convivendo nesse momento com um diretório né, que está com o mandato em exercício. Certo? Então, você não pode tomar determinadas decisões e no diretório que, inclusive, está quase em final de mandato. Então, a mudança, essa virada aí, é uma oportunidade que a gente vai ter para definitivamente tentar mudar a cara do partido na Bahia. Entendi. Agora, como eu estou dizendo, isso tem prazo, né? Isso tem... até porque a eleição está na cara. Então, nós temos que correr com isso. Entendi. A nível nacional, né? O partido tem um nome para disputar essas próximas eleições? Eu não tenho essa confusão toda que você vê aí. Já tem estados que estão dizendo que vai apoiar Lula. E o Lula recebe o apoio. É uma confusão que você não entende. Mas, em princípio, eu não estou vendo, mais uma vez, o partido ter um nome capaz de disputar a eleição nacional. Você vê que o Ulisses Guimarães foi um grande homem, né? Um grande político do país. Todo mundo sabe disso. Foi o timoneiro da redemocratização do país. No entanto, quando saiu candidato a presidente, não chegou, me parece, não lembro bem, a 6% a sua votação naquela época. E Ulisses, a gente tinha Ulisses, o próprio Tancredo Neves, Valdir Pires aqui na Bahia, foram os últimos nomes que o partido teve, vamos dizer assim, do tamanho que o partido de fato tinha naquela época. Eram nomes nacionais, eram nomes que tinham toda a condição moral, ética, política de governar o país. Né? Mas, infelizmente, não foi assim que aconteceu. O PMDB teve um presidente da República, que foi José Sarney, que foi vice de Tancredo Neves. Né? E José Sarney, a gente não pode considerar como um PMDB de origem, como era Ulisses Guimarães, como era Tancredo Neves, como era Mário Covas e tantos outros nomes, Valdir Pires, e tantos outros nomes que nós tínhamos naquela época. Hoje, de fato, é uma escassez muito grande. Eu me apontar aí uma liderança nacional capaz de suportar uma candidatura do ponto de vista de densidade eleitoral nacional, você não encontra. Você tem nomes bons, pessoas de bem, como o deputado federal lá de Pernambuco, né, o Jarbas Vasconcelos, se eu não me engano, Pedro Simão, que já abandonou a política. Então, são nomes raros hoje, são peças raras na política brasileira. Isso aqui é a grande verdade. Ok. Bom, o senhor está falando aí de uma possibilidade de mudança de partido, mas seu nome está super bem cotado para assumir a liderança da oposição na Assembleia Legislativa da Bahia. Como é que está esse processo aí? Olha, veja só, só para essa coisa ficar bem clara, essa coisa de mudança de partido é uma coisa remota, é uma coisa que dificilmente acontecerá pelo que eu te falei. O PMDB é praticamente meu único partido na minha vida pública, praticamente toda. Essa questão aí
da liderança, essa coisa surgiu hoje na imprensa. Não existe esse debate na nossa bancada, até porque a gente tem um líder que está em pleno exercício do seu mandato de liderança. Então não se abriu esse debate na bancada, né? Entramos no recesso e ninguém falava disso. Aliás, hoje que terminou essa coisa, criando esse burburinho aí, que na verdade é uma coisa imaginária, pelo menos por enquanto. O Léo Lomanto é o nosso líder, está em exercício, não sinalizou que iria deixar a liderança, portanto é um assunto que não tem nem o que a gente discutir, não tem nem... Mas tendo essa possibilidade, seu nome e o de Luciano Ribeiro, do DEM, estariam disponíveis para que Pois é, isso aconteça? eu confesso que eu não sei de onde saiu essa coisa de Luciano ou Ildécio, eu desconheço isso. A nossa bancada tem nomes, vários nomes, quase todos são deputados capazes de exercer a liderança da bancada. O Léo vem fazendo isso aí há um ano, ele tem mais um ano, portanto, eu não queria entrar nessa discussão. Entendi. Até porque meu nome foi colocado nesse bolo aí, e eu prefiro ficar à margem dessa discussão. Ok. Repito e afirmo que na nossa bancada não foi aberta essa conversa, esse debate. Certo. Como é que você avaliou aí o primeiro ano do presidente, Ângelo Coronel, à frente da Assembleia? Veja só, nós entendemos que houve um avanço menor do que o que a gente imaginava. O Poder Legislativo na Bahia ainda não tem a sua independência como pretendia o presidente Ângelo Coronel. Não tem, essa aqui é a grande realidade. Mas eu posso reconhecer que avançou um pouco. O deputado Marcelo Lima tinha 10 anos, e o poder demorado, quer dizer, o mandato por muito tempo, termina, as pessoas perdem a expectativa, né? Perdem a expectativa. E o presidente Ângelo Coronel, ele terminou que... Foi muita expectativa, exatamente, né? criou essa nova expectativa. A gente espera que ele consiga avançar mais. Por exemplo, é um assunto que a gente pode falar daqui a pouco, o pagamento das emendas parlamentares. Não se avança muito com isso, a não ser com os deputados da base do governo. Portanto, você acredita que ele não supriu ainda todas as expectativas que vocês esperavam? A força do Poder Executivo é muito forte. A base do governo é muito ampla e obediente. Então, isso dificulta o exercício do mandato parlamentar. Por exemplo, se o parlamento fosse forte, o governo pagava as emendas de todo mundo de oposição e de governo, mas não é. E em determinados momentos, eu diria até que não é nem pelo seu privilégio de receber a emenda, é muito mais por obediência ao governo. E isso termina enfraquecendo, né, o parlamento. Nós não temos um projeto de lei que, de fato, interceda na vida das pessoas no dia a dia que o governador tenha sancionado. Eu tenho um projeto de lei que foi aprovado, é um projeto de lei que trata de procedimentos da Embasa, né? Trata de economia nas contas de águas dos consumidores da Embasa na Bahia. Esse projeto de lei foi aprovado, foi encaminhado para o governador sancionar ou vetar ou devolver em 15 dias, ele não fez nenhuma coisa nem outra. Depois de 6 meses, de tanto a gente cobrar, ele devolveu e o presidente Marcelo promulgou. Mas o governo não regulamentou, então não valeu de nada. Eu tenho um outro projeto de lei agora, que foi aprovado, que também intercede na vida das pessoas no seu dia a dia, que é um projeto de lei que trata da transparência da regulação, esse sistema de regulação da saúde. Foi aprovado agora, deve estar sendo encaminhado para o governo, para o Poder Executivo sancionar, vetar ou devolver. Vamos ver qual vai ser o comportamento do governador. Se ele não sancionar, vai ficar a prova de que o Poder Legislativo na Bahia é muito frágil, muito fraco. Ou seja, a gente trabalha, a gente legisla, que é uma das duas principais tarefas do parlamentar, e o Poder Executivo simplesmente desconsidera, simplesmente. Isso é de uma profundidade que eu não sei se dá para imaginar, entendeu?
Você legisla, é a mesma coisa que a gente fiscalizar, apontar, que aliás acontece também, né? Apontar os problemas financeiros e orçamentários do governo, o governo não está nem aí, não dá nada, não acontece nada. E a população cobra, né? Justamente isso. O que o legislativo faz? A gente está num ano eleitoral agora. Como é que vocês... A população termina confundindo um pouco os papéis do parlamento, do poder legislativo com o poder executivo. Termina confundindo. Isso aqui no Brasil acontece muito, no Nordeste, né? Mais ainda, porque a necessidade das pessoas termina sendo maior. Então a população, de certa forma, confunde. Às vezes nós somos cobrados como se nós fôssemos o governo, como se nós fôssemos o poder executivo. Né? E eu tenho dito que o maior papel do parlamentar é o papel da representatividade, além de legislar e fiscalizar os atos do poder executivo. E eu tenho minha consciência tranquila que eu acho que a gente termina contribuindo, né, para, vamos dizer assim, para a evolução dessa convivência, né, de poder legislativo, de poder executivo. E eu que já fui prefeito 3 vezes, tenho essa experiência e tinha uma relação a melhor possível com a Câmara de Vereadores lá do nosso município. Mas, infelizmente, a gente não vê isso aqui, essa relação poder legislativo estadual e poder executivo estadual é muito diferenciada, nós somos muito discriminados. E essa reclamação vem desde o mandato do ex-governador Jacques Wagner, está seguindo por Rui Costa. Você falou que é preciso um legislativo mais forte, mas como é que vocês podem fazer esse legislativo mais forte ser mais ouvido? Na medida que o poder executivo não for tão forte como é. Né? A gente ouve queixas dos deputados da base do governo. A gente ouve queixas. Mas eles, nas votações estão lá. Né? Estão lá. Exatamente, né? Eles, como a gente chama, toma ordem unida. A ordem unida é um termo usado nos quartéis. O comandante chega, todo mundo está ali de prontidão. É a mesma coisa da base do governo. Isso eu acho que é o principal fator que contribui para a fragilidade do poder legislativo em relação ao poder executivo. Termina que é quase isso aqui, é como se não tivesse necessidade da Assembleia, pronto. O governo tem autoridade para fazer tudo o que ele quer e da forma que ele quer. Aqui na Bahia é assim. E olha que falavam tanto do carlismo, Eu tenho dito que o governo de Jacques Wagner e o atual governo tem sido mais poderoso sobre todos os aspectos do que a época do carlismo. A gente percebe no nosso dia a dia, né, nas nossas, vamos dizer assim, no desejo que a gente tem de contribuir e nós não somos ouvidos. Não somos ouvidos. Eu falo tanto lá na Assembleia, na própria Comissão de Infraestrutura, nós temos um problema aí com o sistema ferry-boat, tivemos um problema com a travessia Salvador-Mar Grande, nós temos problemas com as estradas na Bahia, né? E a gente debate tantos problemas. Eu me lembro a questão de comunicação, telefonia celular móvel na zona rural, coisa que é totalmente considerada. Ninguém nos ouve. Essa aqui é a grande verdade. Tem as comissões, né, funcionam, mas o que sai dali, na verdade, consegue ir na prática. Exatamente. Diferente, veja como essa dependência do poder executivo, essa dependência do governador por parte dos deputados da sua base, veja como isso fragiliza o parlamento. Em Brasília, por exemplo, você vai no Congresso Nacional, na Câmara Federal, você vê mais independência. Apesar de tudo, você vê mais independência. Você vê as comissões efervescerem, né? Você vê o debate, a discussão, você vê as coisas serem levadas à última instância e se ter respostas. Né? Por exemplo, o presidente da República quer votar uma reforma da Previdência. A Câmara, o Congresso está debatendo, discutindo, empurrando, porque é respeitada. Se fosse no âmbito estadual aqui na Bahia, já tinha sido aprovado há muito tempo. Mas em Brasília também tem a questão de uma ajudinha da imprensa, né? A imprensa está lá em cima, está mostrando a nível nacional e eles estão lá querendo mostrar trabalho, né? Aqui na Bahia é um pouco diferente, até porque a imprensa aqui não tem essa cobertura gigantesca, mais os sites, né, que a gente faz e tal. Mas TV mesmo é muito raro, né? Talvez essa ajudinha da imprensa... é muito forte, é muito... Entendi. Muito absoluto, vamos dizer assim. O senhor falou na questão da situação lá de Mar Grande, né? Passou pela comissão do senhor? Olha, nós fizemos uma audiência pública
para debater esse sistema de travessia Mar Grande de Salvador em 2016, se eu não me engano, no mês de maio de 2016, que eu lhe falei aqui. Fizemos a audiência pública, foi um debate amplo, profundo, até conseguimos chamar a atenção da imprensa, encaminhamos sugestões para o governo, fizemos algumas cobranças, pedimos transparência nos contratos, nas concessões que são feitas através da GERBA, e passou o tempo todo e nunca nos mandaram. Um ano depois, 1 ano e 4 meses depois, né, junho, julho, agosto, 1 ano e 3 meses depois, aconteceu aquela tragédia. De novo nós fizemos uma outra audiência pública, e essa aí foi de uma carga emocional muito grande. Ali tinham sobreviventes do naufrágio, ali tinham pessoas que perderam entes queridos. Eu me lembro de uma pessoa que perdeu a mãe naquele acidente e estava no barco. Então foi um ambiente muito carregado de emoção. Tomamos algumas iniciativas, criamos um grupo de trabalho, passei a coordenação desse grupo de trabalho, inclusive, para uma deputada da base do governo, porque percebia que como deputado da base do governo poderia ter resultados mais rápidos e melhores, mas infelizmente até agora não aconteceu nada. Pronto, estou lhe provando aqui a fragilidade do Poder Legislativo. E veja que eu não sou aquele deputado de oposição que só faz criticar. Eu sempre digo que nós também temos feito propostas para o governo, a gente tem feito sugestões, apontando alguns caminhos, mas infelizmente não somos ouvidos. Há um certo desânimo para legislar? Não, ao contrário. Ao contrário. Interessante que as pessoas diziam que eu não iria me adaptar no parlamento. Graças a Deus me adaptei com uma certa rapidez. Eu fui prefeito 3 vezes, sempre estive do outro lado. Mas me adaptei com certa rapidez. Acho que tenho condições de continuar contribuindo. Né? Espero que da próxima vez, numa outra posição, na Assembleia, no Parlamento, mas numa condição maior de ajudar a Bahia. Né? Essa é a nossa ideia. Mas estou pronto para continuar contribuindo com esse trabalho. O senhor acredita que esse ano pode ter uma renovação maior dentro da Assembleia? Porque nos bastidores falam-se que há apenas 6 deputados garantidos, vamos dizer assim, né, nessa próxima eleição, de serem reeleitos. Como é que o senhor está vendo? 6 só? 6. Minha Nossa Senhora. Então, como é que você está vendo? Haverá uma renovação muito grande? Não. Nós vamos ter ali alguns colegas que estão indo para serem candidatos a deputados federais. Só na nossa bancada tem, parece que 3 colegas nossos. Inclusive Leu, né? Leu, Adolfo, Heber, Santana, não me lembro se tem um outro aqui agora. Na bancada Adolfo, né? Adolfo Viana. Na bancada do governo tem tem vários que sairão a federais também. Mas vejo deputados ali vejo que a maioria tem grandes chances de renovar o mandato, quase todos. Claro que aí também está vindo candidatos fortes, pelo que a gente ouve falar, né? Mas não vai ser nada muito diferente das outras eleições. Você vai ter aí uma percentual de renovação. Eu acho que a renovação no Congresso, na Câmara Federal, sempre tem uma proporção maior, né? E depois dessas coisas todas aí que têm acontecido, fala-se muito isso, que o eleitorado vai buscar uma renovação grande no Parlamento Federal. Nesse mesmo sentido, haverá uma renovação para governo do Estado? Você acredita que o prefeito ACM Neto vai ter uma vitória? Que eu falei aqui no início com relação aos 10 anos de Marcelo Nilo, com relação a Ângelo Coronel com 1 ano. Os 10 anos de Marcelo Nilo terminou que as pessoas ali, os funcionários, os deputados, todos os trabalhadores da Assembleia, terminam perdendo a expectativa, né? Porque está tudo continuado. E o Ângelo criou essa expectativa com a chegada dele. A mesma coisa vai acontecer na eleição da Bahia. O PT já vai fazer 12 anos no poder. Acho eu que exauriu, desgastou, não cria novas esperanças, novas expectativas no seio da população. E por isso eu imagino que a candidatura da oposição ao governo, que todos nós esperamos que seja o prefeito de Salvador, o prefeito ACM Neto, crie essa nova esperança nas pessoas. Olha aqui, por exemplo, Salvador em 2012, né, até 2012, a população de Salvador não estava desesperançosa, estava, de certa forma, até acomodada, né? Com a chegada de ACM Neto, as coisas mudaram completamente. O soteropolitano hoje tem
uma estima muito maior, a sua estima está elevada, a satisfação com o governo é uma coisa importante isso, a satisfação com quem lhe governa. A gente não vê mais isso. As pessoas até dizem assim, mas o governo está trabalhando, você não vai imaginar que alguém vai se eleger governador, ele não vai fazer nada, né? Não tem como. Né? Então, eu vejo muitas deficiências no governo, vejo muitas, não só em investimentos, como em ações, né? Segurança pública, por exemplo, a saúde pública, a educação deficiente. Né? E a gente observa do ponto de vista de investimento. Me aponte aqui 3 grandes obras desse governo dos quase 12 anos, dos 12 anos quase do PT, me aponte 3. Me aponte 3. Eu vou lhe apontar. O metrô em Salvador, que é quase todo com recurso do governo federal, porque esse governo da Bahia, ele quer os bônus do governo federal e se afasta do ônus. Ele quer o bônus, se afasta do ônus. Então é fácil chamar o governo de golpista, mas pede dinheiro ao governo, o governo manda. Eu fiz um levantamento, no período de Temer veio mais recursos para a Bahia, recursos voluntários, é aquele que o governo manda porque quer, veio mais para a Bahia do que no período dos 3 anos, dos 4 anos de Dilma Rousseff. Então esse governo federal, para o governo da Bahia, tem sido bom. Tem sido bom. O metrô, mais de 70% dos recursos provém do governo federal. Os hospitais. As grandes obras que foram feitas, as obras, podemos chamar de grandes, porque são, né, aquela rótula ali do aeroporto, aquela rótula do abacaxi, que deputados do PT gostam de dizer que nos outros governos não tinham projetos. Mentira, todos esses projetos foram elaborados lá atrás, executados na época deles, sempre com recurso da União. E acabou. Eu não vejo mais outras. Se você procura no interior da Bahia uma grande obra, não vejo. Algumas que estão aí sendo tocadas a passos de cábado, todas com recursos do governo federal. Todas. O governo da Bahia não anda se não tiver a ajuda do governo federal, tem sido assim esse tempo todo. E nós tivemos épocas que você tinha o governo federal e o estadual do mesmo lado. Isso era um discurso que faziam, né? Os governos têm que ser do mesmo lado e tal. E a Bahia ficou para trás de vários estados. O PT ficou 8 anos de Lula, 4, 5 de Dilma, né? São 13 anos no poder central e dentre esses 13 anos, se eu não me engano, 11 de governo estadual. Pouca coisa aconteceu. Você pega as estradas da Bahia, a questão de infraestrutura do nosso estado é a pior possível. Então, esse sentimento paira na consciência da maioria da população da Bahia. Eu me lembro que tivemos casos parecidos, né, que em 2006, se eu não me engano, foi 2006, né, Paulo Souto era bem avaliado e vinha ali de uma sequência, de fato, de grandes obras na Bahia e perdeu a eleição. Nós começamos a ver coisa parecida, porque naquela época ali, o poder do carlismo ali deixou de criar essa expectativa que eu estou lhe falando aqui agora. É o que eu vejo que está acontecendo nesse momento. Agora, o governador Rui Costa, ele tem a máquina pública na mão e a questão dos apoios de prefeitos no estado. Como é que o prefeito ACM Neto vai ter esse apoio, sendo que o governo do estado tem a máquina pública, o prefeito vai utilizar o discurso de que vem recursos do governo federal, vai querer alinhar a sua imagem a quem seja o candidato, ao presidente? Veja só, eu entendo que a eleição de governador e a eleição de presidente da República, eu digo sempre que são eleições impessoais. Depende da vontade do prefeito. Vamos falar de governador, né? É preciso que um prefeito esteja muito bem avaliado para ele vamos dizer assim, interferir na eleição de governador lá no município dele. É muito difícil. Porque o eleitor vê a televisão, o eleitor acompanha a campanha do candidato a governador de uma forma mais, vamos dizer assim, atenta. Não é? Portanto, a quantidade de prefeitos que esteja de um lado ou de outro, eu entendo que não é um fator, vamos dizer assim, determinante.
Por exemplo, a eleição de Wagner em 96, Paulo Souto tinha a maioria dos prefeitos. A eleição de Valdir Pires em 86, 10 anos antes. Naquela época o governador era Antônio Carlos, era João Durval. Tinha a grande maioria dos prefeitos. Perdeu a eleição, o Valdir ganhou. Porque o povo tomou uma decisão. Eu sinto esse cheiro nessa eleição que vem. O prefeito Assemineto tem um currículo invejável, né? A própria administração, a própria gestão dele em Salvador lhe credencia. Provou que tem luz própria, apesar de ter o mesmo nome do avô, e tem o nome do avô. Né? Eu me lembro que quando o Assemineto se elegeu em Salvador, eu vi uma matéria nacional. Foi o prefeito eleito de capital mais festejado no interior. Então pronto, o que a gente imagina é isso. Quando ele puder, porque ele está sendo responsável, cuidando de Salvador, não pode sair por aí fazendo campanha. Quando ele puder fazer isso, eu não tenho dúvida. Ora, você vê que só tem um candidato hoje, né, que é Rui Costa. O que está na rua aí é Rui Costa. E a Assemineto consegue ainda estar na frente das pesquisas? Você imagina quando a Assemineto se declarar candidato e começar a rodar o Estado. Entendi. Tá certo, deputado. A gente vai chegando ao final da nossa entrevista. Espero que o senhor tenha um ano de muita sorte. Eu falo muito mais do que ouço, né? Não, mas foi muito bom. Muito boa entrevista. Obrigada mesmo pela participação aqui no nosso site. Obrigado a vocês. Estamos sempre à disposição. Prazer muito grande. Aliás, é a forma que a gente tem de dar satisfação ao público, né? Eu fico muito satisfeito quando tenho a oportunidade de conversar com vocês da imprensa. Muito obrigado. Obrigada e boa sorte esse ano, viu? Obrigado. Até mais. Obrigada. Fique ligado no bocãonews.com.br. Até mais.